Hoje vamos conhecer a dramática história de Ulisses, que passou sua vida inteira lutando por seu povo. Depois de 20 anos enfrentando batalhas intermináveis, finalmente retorna à sua terra natal. Mas muito mudou em sua ausência. O trono agora está sob o comando de seu filho, Telêmaco, um jovem que nunca chegou a conhecer seu pai e que enfrenta enormes desafios. Telêmaco se vê cercado por uma multidão de pretendentes que desejam se casar com sua mãe, Penélope, e assim tomar o trono para si. Embora queira enfrentar essa ameaça, Telêmaco não tem o espírito guerreiro do pai. Ele prefere a diplomacia à espada, o que, para muitos, não passa de um eufemismo para covardia. Durante anos, governou com brandura, permitindo que os problemas se acumulassem até o ponto em que os nobres começam a perder a paciência. Enquanto isso, Penélope, a rainha, vive à mercê da esperança. Durante 2 décadas, rezou todos os dias para o retorno de Ulisses, mantendo-se fiel às promessas que ele lhe fez antes de partir. Mas o tempo está contra ela. Certa manhã, Euri, um jovem forte e ambicioso, desafia Telêmaco em um combate pelo trono. Embora não tenha sangue nobre, Euri deseja apenas humilhar o rei, que tenta resolver o conflito através do diálogo. Mas antes que algo mais grave aconteça, Antino, um alfaiate extremamente rico, intervém, acalmando Euri com algumas moedas. Ele, então, se aproxima de Telêmaco para lhe dar um aviso crucial. Os nobres estão cada vez mais impacientes, e logo ninguém conseguirá impedir os pretendentes de tomarem o trono à força. Em breve, as palavras se transformarão em ameaças, e as ameaças em ações. Se Telêmaco não fizer algo logo, ele e sua mãe estarão em grande perigo. Telêmaco confia em Antino, que se mostra um homem decente e ponderado. O alfaiate, vendo a fragilidade do jovem rei, propõe casar-se com Penélope, garantindo que isso fortaleceria o reino e impediria que o trono caísse nas mãos erradas. Telêmaco promete pensar no assunto e se retira. Mais tarde, ele visita sua mãe, que há muito não sai do castelo. Sempre que tentava ir ao mercado, era cercada por dezenas de homens insistentes, obrigando-a a se isolar em seus aposentos, passando os dias costurando. Ao ouvir sobre a proposta de Antino, ela responde que só tomará uma decisão quando terminar o manto que vem tecendo há anos. No entanto, admite que Antino tem sido um bom amigo, fornecendo-lhe lã e sendo respeitoso, ao contrário dos outros pretendentes. Ainda assim, ela se recusa a ceder à pressão e mantém sua promessa. Só escolherá um marido quando seu trabalho estiver completo. Enquanto isso, à beira do mar, um velho pescador encontra Ulisses caído e ferido no chão. O homem está à beira da morte, mas o pescador, chamado Eumeu, não hesita em levá-lo para casa e tratar de suas feridas. Seu gesto de bondade não é bem recebido por Hipas e Pilito, outros moradores da casa que veem o forasteiro como um peso inútil. Hipas, indignado, questiona a decisão de Eumeu, argumentando que já passam fome há dias e não podem se dar ao luxo de desperdiçar recursos com um desconhecido que provavelmente morrerá de qualquer maneira. Mas, para surpresa de todos, Ulisses consegue se levantar na manhã seguinte sem muitos problemas. Em meio à fraqueza, ele narra suas batalhas contra os troianos, os meses que viraram anos, a destruição e o sofrimento que testemunhou. Ele é o último sobrevivente dos guerreiros que partiram para a guerra. Apesar de tudo, ainda mantém alguma força, o que irrita Hipas, que despreza seu estado decadente e diz que ninguém o reconhecerá. Para ele, Odisseu teria sido mais útil se tivesse morrido no mar, ao menos servindo de alimento para os peixes. Enquanto isso, Penélope continua a adiar sua decisão. Todas as noites, sozinha em seu quarto, ela desfaz cuidadosamente o trabalho do dia anterior em seu tear, ganhando tempo e frustrando os pretendentes. Telêmaco, angustiado com a situação, busca a ajuda de seu avô para restaurar a ordem no reino. No entanto, encontra apenas um homem consumido pela demência, incapaz de governar. Desesperado, decide partir em busca de notícias sobre seu pai, seguindo a mesma rota que ele tomou tantos anos atrás. Sem a bênção de sua mãe, embarca em um barco oferecido por Antino e se lança ao mar. Quando Penélope descobre, já é tarde demais. Antino tenta consolá-la e oferece sua proteção,
mas com segundas intenções. Embora se mostre respeitoso e paciente, ele não descarta a possibilidade de eliminar Telêmaco caso se torne um obstáculo. Afinal, sua ascensão ao poder exige estratégia, e ele sabe que força bruta não é o caminho certo para conquistar a rainha. Dias depois, a notícia da morte do pai de Ulisse espalha pela ilha. Por outro lado, Ulisse, agora recuperado, assiste ao funeral de longe, ainda não pronto para revelar sua identidade. Mas ao ver Penélope, um desejo avassalador de abraçá-la o consome. Porém, antes que possa se aproximar, um grupo de pretendentes surge, pressionando-a a escolher um marido. Eles argumentam que um novo casamento traria estabilidade ao povo e salvaria a vida de seu filho, pois Telêmaco não tem força para governar. Diante da insistência, Penélope reafirma sua posição. Ela ainda é a rainha e exige respeito. E, mais uma vez, repete sua promessa. Escolherá um novo marido apenas quando terminar de costurar o vestido. Ulisse, observando tudo, toma sua decisão. Finalmente retornará ao castelo e retomar o que lhe é de direito. Ao chegar, ninguém o reconhece. Apenas seu velho cão, Argos, ao vê-lo, reage com alegria, abanando o rabo em sua última demonstração de lealdade. No entanto, poucos segundos depois, o animal morre. Parecia que sua única missão antes de partir era ver seu dono uma última vez. Ulisse entra na grande sala do castelo como se fosse um mendigo, alegando ser um veterano da Guerra de Troia. Os pretendentes, zombando de sua aparência, atiram-lhe comida e vinho, desdenhando de sua presença. Como forma de humilhação, obrigam-no a lutar contra um adversário muito maior e mais forte. No entanto, subestimam o velho guerreiro. Com sabedoria, ele espera o gigante atacar e segura sua perna, derrubando-o e matando após cair de cabeça no chão. Após isso, ele sai do castelo desiludido ao ver o que sua casa se transformou. O palácio, que um dia foi símbolo de honra e nobreza, agora não passa de um antro de embriaguez, onde nobres decadentes afogam-se em vinho e perderam completamente o senso de dever. A visão desse declínio é um golpe duro para ele, que esperava encontrar um lar digno ao fim de sua jornada. No entanto, antes que ele possa deixar o palácio, Penélope surge inesperadamente e, com uma expressão indecifrável, convida-o a permanecer. Sem revelar sua verdadeira identidade, ele aceita, e a rainha ordena a uma de suas servas mais antigas que cuide dele durante a noite. Enquanto a criada o banha, seus olhos se fixam em uma antiga cicatriz na perna do forasteiro. Seu coração dispara, pois aquela marca é inconfundível. Sem hesitar, ela o chama pelo nome, emocionada por reconhecer o senhor a quem serviu por tantos anos. Mas Ulisse, tomado pelo instinto de sobrevivência, age rapidamente. Agarra a mulher pelo pescoço e a sufoca até que ela não possa mais falar. Sua morte garante que seu segredo permaneça oculto, pelo menos por mais algum tempo. Enquanto isso, em seus aposentos, Penélope é consumida pelo desespero. A pressão dos pretendentes torna-se insuportável, e a ideia de que seus últimos dias de liberdade estão contados a aterroriza. Em um impulso de angústia, ela desfaz todo o trabalho de sua tapeçaria, destruindo o que por tanto tempo fora sua única resistência silenciosa. O tempo passa rapidamente. Telêmaco retorna de sua jornada, mas traz consigo apenas o peso do fracasso. Ele não encontrou aliados nem soluções, e sua volta de mãos vazias apenas confirma sua inexperiência e incapacidade de cumprir grandes feitos. Sua mãe, ciente dos perigos que rondam seu filho, o adverte de que ele deve fugir o quanto antes, pois sua vida corre risco. Nesse exato momento, Antínuo surge com uma proposta oficial de casamento. Ele já não pede, mas exige uma resposta de Penélope. Para surpresa de todos, a rainha dá sinais de que pode aceitar a oferta. Pouco depois, Telêmaco decide abandonar o castelo, mas sua saída não passa despercebida. Antínuo, desconfiado, ordena a seus homens que o capturem. No entanto, o jovem já desapareceu e se encontra com Eumeu, o fiel pastor de porcos, pedindo auxílio para escapar.
Eumeu, por sua vez, é o único que possui um barco em condições de ser usado para a fuga. Por um breve instante, Ulisse e Telêmaco cruzam olhares na vila, mas, separados pelo tempo e pela aparência envelhecida do herói, pai e filho não se reconhecem. Enquanto isso, a busca por Telêmaco se intensifica. Seus amigos são brutalmente torturados para que revelem seu paradeiro. Eurímaco, sob ordens de Antino, lidera a caçada com cães treinados, determinado a encontrá-lo. Inocente quanto ao perigo que se aproxima, Telêmaco recebe 2 homens que chegam fingindo serem seus aliados. No entanto, antes que perceba a armadilha, Ulisses surge e o nocauteia com um golpe certeiro, impedindo que ele caia na emboscada. Ao ver isso, os falsos aliados reagem violentamente, atacando Ulisses. O herói, sem outra opção, é forçado a matá-los para salvar seu filho. Logo depois, os 3 fogem para o bosque, onde atravessam uma cascata, apagando seus rastros e despistando os cães farejadores. Enquanto isso, no palácio, Antino flagra Penélope desmanchando sua tapeçaria, revelando sua estratégia para adiar o casamento. Furioso, ele não hesita em ameaçá-la. Se ela não aceitar se casar com ele, seu filho será morto. Na manhã seguinte, determinada a encontrar uma saída, Penélope convoca todos os pretendentes ao grande salão. Em frente a todos, ela declara que não será ela quem escolherá seu novo esposo, mas sim os próprios deuses. Para isso, propõe uma prova. Coloca 20 pequenas figuras sobre uma rocha e apresenta o arco de Ulisses. O homem que conseguir lançar uma flecha atravessando todas as figuras, sem derrubar nenhuma, será digno de se tornar o novo rei de Ítaca. A competição começa. Um a um, os pretendentes tentam, mas a maioria sequer consegue tensionar a poderosa arma. Os que conseguem falham miseravelmente ao tentar mirar com precisão. Para o espanto geral, um estrangeiro se apresenta e pede a permissão da rainha para participar. É Ulisses, ainda disfarçado de mendigo. Penélope, hesitante, permite que ele tente. Com um gesto que poucos percebem, ele aquece a estrutura do arco no fogo antes de prender a corda, um truque que apenas o verdadeiro dono da arma poderia conhecer. Sem esforço, Odisseu empunha o arco, mira e dispara. A flecha corta o ar velozmente e atravessa as 20 figuras, sem derrubar nenhuma. O salão se enche de murmúrios. Ele acaba de provar que foi escolhido pelos deuses para governar Ítaca. No entanto, a prova não é suficiente para convencer os pretendentes, que recusam-se a aceitar a decisão. A tensão cresce e fica evidente que, independentemente de quem Penélope escolhesse, os homens estavam prontos para derrubar qualquer um que se colocasse no caminho de seus interesses. Percebendo o perigo iminente, Ulisses age primeiro. Ele agarra seu carcage repleto de flechas e dispara com precisão mortal, atingindo o coração de seus inimigos. Em meio ao caos, ele grita para que Telêmaco proteja sua mãe e a leve para um lugar seguro. Mas, pela primeira vez, o jovem se recusa a recuar. Determinado a finalmente provar seu valor, ele decide lutar ao lado de seu pai. O combate é feroz. Ulisses avança sem piedade, cortando seus adversários com golpes ágeis de sua espada. Telêmaco, inspirado pela coragem do pai, enfrenta os inimigos com bravura. Quando a batalha chega ao fim, Antino, vendo-se encurralado, cai de joelhos e implora por misericórdia. Penélope, ainda abalada pela violência, está disposta a conceder-lhe perdão. Mas Telêmaco não compartilha da mesma compaixão. Sem hesitar, ele executa Antino diante de todos, selando o destino do traidor. Com a ameaça eliminada, Ítaca finalmente pertence a seu verdadeiro rei. Ulisses reassume seu trono e restaura a ordem. No entanto, Telêmaco sente que sua jornada ainda não terminou. Ele embarca rumo ao mar, prometendo retornar um dia, já não como um menino inseguro, mas como um homem digno de herdar o reino. E assim termina esta épica história.